E o que é o céu? Como você imagina o céu? Um lugar infinito? Uma vida perfeita? Uma harmonia? Um lugar onde existem nações, reinos, e Deus reina sobre todos. Um lugar em que Deus habita. Um lugar lindo, grandioso, imenso, maravilhoso. E mesmo diante de todas essas palavras que nos descrevem este lugar, mesmo assim, a nossa concepção não consegue alcançar o que está além das nuvens, ou seja, a grandeza de um lugar que é infinito. O céu era assim, um lugar infinito. Vemos que existem diferenças entre o conhecer e o saber quem é alguém. Vemos que muitas vezes se conhece alguém apenas de se ouvir falar ou apenas de o ver. Mas, em se tratando do céu, como as nações poderiam saber quem é Deus? E além disso, como saber quem é Deus por dentro? Saber como ele pensa? Na realidade, as nações do céu só conheciam a Deus por aquilo que viam, ou seja, a sua glória que os iluminava, a sua sabedoria que regia todas as coisas. No livro de Apocalipse é descrito 24 tronos, que são 24 reis, que têm em suas cabeças coroas de ouro. Vemos aqui que os 24 anciões são reis e cada rei tem o seu povo. Um detalhe, Deus não tem um povo como os 24 reis, sendo Deus acima dos anjos, anciões e de todo o céu. Mas era necessário Deus criar um ser que lhe fosse um representante diante das nações e proclamasse adoração ao Senhor, e fazer com que os céus reconhecessem a glória de Deus, para que assim as nações servissem a Deus de um modo perfeito, de um modo absoluto. E assim, Deus tomou uma atitude de criar para si um anjo diferente. Um anjo que tivesse as suas capacidades, para que servisse para ele de selo da sua perfeição. E assim, Deus fez. Deus fez um anjo para representá-lo diante do céu. Ele era chamado o selo da perfeição, filho da alva. E Deus dá a esse anjo inúmeras virtudes e capacidades, qualidades e direitos, juntamente com deveres. E Deus dá a esse anjo uma unção, estrela da manhã. Unção esta pela qual ele tinha autoridade sobre as nações do céu, para governá-las, regê-las. Deus o fez para representá-lo, a sua imagem, e não segundo Deus. Deus é único. E assim, esse anjo, a estrela da manhã, no seu domínio, nas suas atitudes, ordenado por Deus, proclamava adoração ao Senhor.
Como porta-voz de Deus, ele ia e ordenava que as nações do céu se curvassem a Deus. Com tremenda habilidade e sabedoria, e quem o resistisse teria que enfrentar alguém terrível. Um legislador de um tamanho poder e autoridade. Aonde o Senhor ia para ser adorado, o filho da alva ia à frente, convidando a todas as nações para adorarem a Deus. Ou melhor, os convencendo. E assim, essas nações eram levadas por esse legislador a Deus. E em tudo que o filho da alva fazia, tudo o que ele deixava bem resolvido era como uma glória conquistada. Naquilo que ele fez perfeito. Afinal, ele era o selo da perfeição. E como ele era o braço direito de Deus, ele governava. E fazia tudo conforme o que Deus lhe determinou. E assim prosseguia, se enchendo de glórias nas suas conquistas. Executava as ordens de Deus. Nisto, ele ganhava admiração e confiança dos anjos do céu. O fato é que os anjos eram governados por esse legislador. Devido a todas as glórias que ele obtinha, eles o admiravam. E com o passar do tempo, essas admirações foram conquistas no coração dos anjos que por ele eram regidos. Isto é, eles foram se seduzindo pela pessoa dele. E quando Deus viu que crescia a glória desse anjo, fez Deus esta terra e homens naturais para habitarem sobre ela. E quando Deus fez esta terra, a fez como se tivesse sido feita para ele a reger, governar, ter autoridade sobre o povo que nela habitava. O propósito de Deus foi para que ele não se iludisse de querer tomar o céu, que é de Deus, pois isso causaria consequências terríveis perante todo o céu. E assim, Deus deu a esse anjo esta terra. E mesmo assim, por se multiplicar o povo sobre a terra, e diante de toda essa realidade, o reger as nações tornaram para esse anjo uma maior grandeza, e ele as regia, prostrava, as debilitava. E assim crescia o seu comércio. E tendo seu existir em meio a tantas honras que lhe foram atribuídas, e glórias, e em meio a tantas conquistas vividas, em tudo que tinha, tudo que lhe havia sido dado, elevou o seu coração. E com o passar dos tempos, esse anjo já tomava para si essa adoração, que era devida a Deus, ao ponto dele se seduzir e achar que poderia governar o próprio céu, junto com Deus. Pois, pela sua formosura e resplendor, o seu coração se encheu de vaidades, com tantas presunções, o que o levou a cobiçar. Pois ele havia sido criado apenas para representar Deus, e não para ser absolutamente. Ele foi seduzido por si mesmo.
quando Deus formou esse anjo com determinadas capacidades, na sua criação, ele já o fez perfeito e o cobriu de glórias. Ele conferiu um título, selo da perfeição. Essa era a sua formação. A realidade era que em seu trabalho de prostrar e debilitar as nações, ele era temido pelos povos. Logo, ele não se via regido por obrigações, sendo que no céu não havia consumação de consequência. E ele nunca se achou regido por limites. Não existia lei, não existia inimigo, não existia ira. Sabemos que no céu existem reis, nações, famílias, anjos. E isto foi o erro desse anjo, pois no céu habitam uma determinada patente de anjos. E esses anjos, consagrados por Deus, criados para a guerra, fiéis e zelosos, e dado a eles tamanho poder e tal unção, querubins. Sobre esses anjos, o selo da perfeição não tinha autoridade. Sendo ele o selo da perfeição, mesmo assim, Deus impôs limites a ele, no qual ele não poderia ultrapassar. Os querubins eram esse limite. Esse anjo, estrela da manhã, não foi consagrado para a guerra, como os querubins. Ele foi criado e ungido para representar Deus e não para ser em absoluto. E a partir desse momento, quando ele tentou passar esse limite, foi aí que ele bateu de frente com Deus. E todas essas coisas subiram em seu coração e ele começou a maquinar. E assim, aquele que foi criado para ser o selo da perfeição, tornou-se opositor, tornou-se Satanás. E houve um choque no céu, quando Satanás tentou subir acima desses querubins, pois ele dizia em seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele quis ser igual a Deus. A partir do momento em que ele pensou estas coisas no seu coração, isso criterizou o pecado contra a dignidade de Deus. E Satanás criou uma conspiração no céu, e dessa conspiração formou-se uma rebelião. E dessa rebelião foi gerada uma guerra. E com a violência desse intento, Satanás se reuniu com os anjos que o admiravam e que o seguiam, para assim tentar concretizar um ponto fundamental do seu plano. Ele, na sua ilusão, se achou na possibilidade de vitória. E assim, Satanás, com todo o seu exército, intentou invadir a casa de Deus. Ah, entranhas minhas, eu me torço em dores, paredes do meu coração, o meu coração se aflige em mim. Não posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra.
Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está assolada. De repente, são destruídas minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei o estandarte e ouvirei a voz da trombeta? Deveras, meu povo insensato já não me conhece, são filhos obtusos e não entendidos. São sábios para fazerem o mal, mas não sabem fazer o bem. Quando Satanás foi impedido por Deus de subir e assentar-se como Deus, visando concretizar o seu intento, os querubins o resistiram. Mas, mesmo diante deles, Satanás não recuou. Antes, já estava firmado em seu coração o seu desígnio. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Sim, no monte da congregação, ou seja, ele quis sobrepujar os querubins e se assentar como Deus, na casa de Deus. E a dignidade de Deus estava manchada. A sua casa foi manchada. E sabendo Deus de tudo que passava em seu coração, disse: daí não poderás passar. Um detalhe: tudo e todos que Deus criou, Ele os criou e deu a eles o seu Espírito. Quer dizer que o Espírito de Deus só permanece mediante a obediência a Ele. E Deus se levantou do seu trono para guerrear. A consequência desse fato é relatada em 2 Samuel 22:8. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs carvões em chamas. Ele abaixou os céus e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou, apareceu sobre as asas do vento. E por tendas pôs trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, espessas nuvens do céu. Pelo resplendor da sua presença, acenderam-se brasas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. E o Senhor se levantou do seu trono para guerrear, não contra Satanás, e sim contra os querubins que lutavam favoráveis a Satanás. Quando Satanás caiu, caíram também os querubins que o admiravam e o seguiam para onde quer que ele fosse. E Satanás foi expulso do céu com todos os anjos que o acompanhavam. Eles foram lançados sobre a terra, na qual Deus tinha entregado a Satanás. Deveras, o meu povo insensato já não me conhece? São filhos obtusos e não entendidos. São sábios para fazerem o mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis
que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois, assim diz o Senhor, toda a terra ficará assolada, de todo, porém, não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse eu. Assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei de. E pelo resplendor da sua presença, todo o céu foi devastado. E pela sua ira, o Senhor destruiu os céus e a terra que aqui haviam. O Senhor considerou tudo e todos como trevas. E agora o céu conheceu de Deus algo que nunca tinha visto antes: a sua ira. E assim, mediante a sua ira, as águas subiram sobre toda a largura da terra e sobre todo o espaço compreendido entre o céu e a terra. Tudo era água. E esta terra foi submergida por águas. E Deus colocou seu espírito em volta dessas águas, formando assim uma grande prisão. E o povo que habitava sobre esta terra foi todo destruído. Tudo foi destruído pelo furor da ira do Senhor. Sendo que Deus é eterno, isto significa que tudo que é dele, ou tudo que ele sentir, se torna eterno. Nisto se deu a ira de Deus, pelo fato dele ser eterno. Consequentemente, passando assim a si a ira um sentimento eterno, devido à queda de Satanás. E Deus relacionou algo em sua ira: a morte. E mesmo tendo vencido essa batalha e destruído Satanás e seu exército, Deus saiu dessa guerra com sua dignidade manchada. Pois Deus não o fez para esse fim. Ele o criou para ser o selo da sua perfeição. Isto quer dizer que a perfeição de Deus diante do céu estava manchada. E a terra ficou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.